Hoje eu vou te levar comigo para você ver como que é o processo de produção de conteúdos para uma mentoria. Desde elaboração de ideias, roteiros, gravação, edição, disponibilização, tudo. Eu vou te mostrar como que eu faço, porque hoje eu tô indo gravar um dos módulos do Ser Mentora. E o objetivo aqui é ser um negócio bem solto mesmo, pra gente bater um papo e você ver realmente como que é o bastidor, tá bom? Então a primeira coisa que eu faço é estruturar o roteiro. Dentro do método você já viu que tem vários tipos de método, né? Você pode fazer o cardápio de vitórias, você pode fazer a desconstrução reversa. Então, nesse momento que você for sentar para gravar as aulas, você já tem quais são os macrotemas, os assuntos que você vai falar. Agora, a partir desses macrotemas, você vai definir quais são os microtemas. Dentro de cada um desses assuntos, quais são os tópicos que você vai tratar. Então, eu gosto de fazer isso usando mapas mentais, que é a forma mais fácil. Eu já fiz escrevendo roteiro, num Docs, já fiz estruturando com checklist, já fiz de vários jeitos. E hoje, o que eu acho mais fácil para mim é com mapa mental, porque eu consigo ir ajustando, consigo ir mudando a ordem, agrupando as coisas, e para a linha de raciocínio, fica mais fácil. Então, para essa gravação aqui de bastidor, por exemplo, eu fiz também esse roteiro. E eu tenho aqui a parte de introdução, que foi o que a gente conversou agora há pouco. Depois a gente tem aqui a parte de conteúdo com o roteiro, que é onde a gente está agora. E as preparações dos materiais visuais. Depois eu falo de infraestrutura, ferramentas, equipamentos, cenário, iluminação, som. Tá vendo que são só pontos para eu lembrar na hora de falar? Eu não preciso escrever tudo sobre todos os assuntos, aprofundar, porque senão vai me dar mais trabalho, né? Eu vou ter que escrever, depois eu vou ter que falar, né? Para fazer com teleprompter, por exemplo, escrever e ler. Eu acho que fica muito robótico, fica mais trabalhoso, fica mais chata a aula. Então, essa fala mais natural é muito melhor, pelo menos no meu ponto de vista, né? Então, eu coloco só esses macro assuntos e vou abrindo eles aqui para eu lembrar, né, enquanto eu for fazendo. Então, eu vou falar de infraestrutura, de produção e a conclusão. Outra coisa que é importante você fazer por aí é preparar os materiais visuais, se você for usar. Nem toda aula precisa disso. Tem gente que gosta mais de falar com material visual, por exemplo, um PowerPoint, um mapa mental como esse, né, preparar algum infográfico, alguma coisa. Mas não vão ser todas as aulas que você vai precisar, ou enfim, né, cada pessoa vai ter um jeito de ensinar que funciona melhor. Nas primeiras aulas que eu gravei na vida, na minha primeira mentoria, foram todas com apoio de PowerPoint, porque querendo ou não, a gente se sente um pouquinho mais seguro, né? Quando a gente tem ali o material pra gente se apoiar e vai lendo e vai falando ao mesmo tempo. Então, a gente se sente um pouquinho mais seguro. Hoje, eu não uso mais PowerPoint, eu evito ao máximo, porque eu sinto que me trava um pouco para eu mudar de ordem as aulas, ou, de repente, se eu mudo um pouquinho o esquema visual de uma ou outra coisa, se eu arrumo um jeito melhor de explicar. Então, eu gosto de colocar esses materiais gráficos por cima na edição. Mas, claro que isso exige um pouquinho mais de trabalho, no sentido de que você vai ter que fazer mais coisas na edição, né? Então, se você não está habituada com essas ferramentas, não recomendo que você comece por aí. Começa mesmo com o PowerPoint, do jeito que você já sabe fazer, como se fosse uma reunião de Meet, de Zoom, né? E fica um pouquinho mais tranquilo para começar mesmo. Mas, nesse momento, antes de você começar as gravações, é importante você ter realmente esses materiais. Então, esse aqui é um exemplo de uma aula antiga que eu dei, né, que eu coloquei tudo aqui no Canva. E aí, na hora de gravar, eu só compartilhava esse Canva, né, ou o Canva mesmo direto, ou o PDF, e já fazia essa aula. Como eu estou fazendo hoje, eu estou fazendo os esquemas visuais em outro programa, que é o Figma. Faço os esquemas aqui, exporto esses esquemas e coloco na tela depois na edição. Então, tem várias formas de fazer a mesma coisa, você tem que ver o que fica mais confortável para você, né? Se você quer ficar direto na câmera, se você quer compartilhar um material audiovisual, um mapa mental, ou às vezes você não quer nem aparecer na câmera, você quer compartilhar só a sua tela, como os gamers fazem, né, por exemplo. Então, tem várias formas de você fazer a mesma coisa. Então, veja como que fica mais confortável para você e faça. Ferramentas e equipamentos que você vai precisar. Bora falar disso um pouquinho. Muitas pessoas que estão começando acham que elas vão precisar de uma super câmera, de uma super luz e de tudo muito de altíssima qualidade, mas não é bem assim. A gente precisa de algumas coisas que são fundamentais,
mas você não precisa gastar rios de dinheiro. Então, para começar, o que é a coisa mais importante que você precisa? É um som de qualidade. O microfone, eu te diria que é praticamente obrigatório, né? Você ter um microfone ou ter uma acústica muito boa no ambiente que você vai gravar. Mas por quê? Porque a pessoa, quando ela está assistindo um conteúdo, ela não necessariamente precisa estar com um visual agradável, né? Ela aceita assistir um conteúdo com visual não tão bom. Agora, assistir um conteúdo com o áudio ruim, com aqueles ruídos, aqueles chiados no fundo, geralmente a pessoa vai embora. Então, essa é a coisa mais importante para você se preocupar. O primeiro investimento é o microfone. E para microfone, você não precisa de grandes coisas não, tá? Eu tenho um aqui, por exemplo, que é esse daqui. Eu muitas vezes uso ele, mas quando eu coloco no computador, ele às vezes está dando chiado. Acho que ele está com mau contato, eu preciso comprar outro. Mas ele é muito, muito bom. É um microfone de lapela mesmo, ó. Ele é um cabinho bem tranquilo que você coloca, esses que os jornalistas colocam na blusa, né, que você prende aqui. Ele serve tanto para celular quanto para computador. E esse, no caso, eu tive que comprar um adaptador. Então, ele é essa entrada aqui, que é a entrada para colocar direto no computador, né, ou, enfim, em gravadores e tal. E aí eu comprei esse adaptador, que tem essa entrada que eu coloco aqui, e essa que vai no celular, né, quando eu quero gravar com o celular. Então, esse é super bom, custo-benefício ótimo. Eu acho que ele tá uns R$80, se eu não me engano, mais o adaptador, que deve ser por aí também. Então, é um investimento super baixo, o som dele é bem bom. Então, para quem tá começando, eu super recomendo um de lapela. Tem uns que são wireless também, sem fio, né, que você coloca. Eu nunca usei, não sei se o som é tão bom quanto esse, mas é mais prático, né, que você não precisa ficar enrolando o fio e tal. Então, dá para testar o wireless também. Segundo equipamento que você vai precisar, luz. E esse equipamento, ele pode ser uma janela, né? Se você tiver uma janela que você consiga ficar de frente ou 45 graus para ela, vai funcionar super bem. Não precisa mais do que isso. Agora, se você não tiver à disposição uma janela, se você não conseguir gravar de dia, o fundo tá muito ruim, você não tá confortável, por algum motivo, aí você pode comprar uma luz artificial. E para começar, você vai precisar de uma luz para iluminar o seu rosto. Não precisa de firulas, digamos assim, né? Você vai precisar de uma luz de frente mesmo. Então, uma softbox, que é normalmente que o pessoal começa, que é aquela luz para ficar bem difusa. A minha é uma octabox. Eu vou te mostrar aqui, ó. Ela é bem grandona, tá vendo? Ela é octabox porque ela tem 8 lados. Nossa senhora, não dá pra ver direito. E eu coloquei um negocinho na frente aqui pra dar uma diluída na luz, mas normalmente é só essa parte branca e é quadradinha, né? Ela é um pouquinho menor normalmente. E essa é pra iluminar o rosto de frente mesmo. Então, olha como a luz melhora. Quando eu ponho pra cá, é porque ela tá trazendo, né? Então, eu fecho a janela e fico só com essa luz para ficar uma luz mais homogênea o dia inteiro. Então, independente da luz do sol, se tá mais claro, mais escuro, eu consigo gravar o dia inteiro sem dar muita diferença na luz, né? Mas, se você tá começando, obviamente, você não precisa, né, comprar uma octabox. Você pode usar a janela, que o efeito é muito, muito, muito parecido. Você só vai precisar posicionar ela certinha. E eu não sei se você reparou, que eu não deixo ela completamente de frente para mim. Eu coloco ela um pouco 45 graus. Por quê? Porque a luz, ela faz uma certa sombra desse lado aqui, tá vendo? E dá um efeito um pouquinho mais bonito. Então, se você conseguir não ficar 100% de frente para a janela ou para sua softbox, normalmente a luz vai ficar mais legal. E o último equipamento que você vai precisar é a câmera. Você pode usar a câmera do celular, você pode usar uma webcam, uma câmera semi-profissional, profissional, o que você tiver aí, tá? Então não precisa se estressar com isso. Claro que tem que ser prático para você conseguir usar, né? Então uma resolução mínima também, para não ficar muito bagunçado. Então lembra que você é mentora, você não quer passar uma imagem desleixada, mas ao mesmo tempo você não precisa de uma super resolução. Você pode fazer isso de uma forma mais simples. Eu, por exemplo, uso uma webcam.
Eu tenho uma câmera semi-profissional aqui em casa, mas eu não uso ela, por quê? Porque ela tem a mesma resolução do que a minha webcam, porque a minha câmera semi-profissional ela é mais antiga, né, não é tão moderna, e ela é mais trabalhosa, porque eu preciso filmar com ela, ajustar a lente, tirar o cartão de memória, colocar no computador, enfim, pra mim não tem tanto benefício. Então eu prefiro usar a webcam porque ela é mais prática, sabe? Então eu só plugo ela no computador, gravo. Na hora que eu preciso pausar, eu só aperto ali o end, o vídeo já tá no meu computador. Então eu não preciso todo esse rolo, sabe? Então eu acho mais fácil. Eu não uso a webcam do notebook, porque não é tão boa e eu não consigo posicionar ela da melhor forma possível. Então eu prefiro usar uma webcam externa. Mas se a webcam do seu notebook, do seu computador for boa, sem problemas também, super dá certo. Agora, se você quiser investir na sua iluminação, deixar algo mais interessante, né, deixar a sua cena mais bonita, aí você pode comprar uma iluminação decorativa, por exemplo, eu gosto dessa aqui no fundo porque ela dá um efeitinho legal na parede, e eu acho ela charmosinha. Eu também uso muito essa de topo aqui, ó, de topo de cabeça, porque eu acho que fica muito legal assim no cabelo, o efeito que ela dá, olha assim como fica. Ela dá um glow, um negócio, eu não sei explicar muito bem, mas o pessoal de fotografia recomendou. No começo eu fiquei receosa, hoje eu entendo que fica legal, eu gosto. Outra iluminação que eu uso também é essa daqui, ó. Deixa eu ver se vai dar pra ver. Aqui embaixo. Ela é um bastão de LED, que eu posiciono ela para a parede, e aí ele ilumina a minha parede, faz esses efeitos. Então deixa eu mostrar com e sem. Agora eu tô com esse bastão de LED ligado e sem o bastão de LED ligado. Tá vendo? Ele não é fundamental, obrigatório, mas ele dá um charme, né? Então ele deixa um pouquinho mais interessante, especialmente se você tá sentada na frente dele, né? Você tem que deixar ele bem nas suas costas para ficar escondido. Então ele parece que te afasta do fundo, né? Ele te distancia do fundo e dá uma sofisticada na sua imagem, digamos assim, né? Então, resumindo, eu tenho a luz principal, tenho a luz de topo, uma luz decorativa no fundo, que agora não tá aparecendo por conta do ângulo que eu tô falando aqui hoje, e tenho a luz aqui na parede. É obrigatório? Evidentemente que não. Eu só tô te mostrando porque eu sei que tem gente que fica curiosa. Mas para começar, luz de janela, webcam e microfone, tá ótimo. E uma coisa que as minhas mentoradas muitas vezes me questionam é: eu não tenho um cenário legal, é tudo feio aqui em casa, como que eu vou fazer? Cara, não leva tão a sério. Hoje eu tô com esse cenário aqui, mas no começo eu tinha uma parede branca no fundo com uma porta. Então assim, não precisa se estressar com isso. O importante é que esteja com uma imagem clara, né, que mostre ordem, que não mostre bagunça. É isso que você precisa. E aí, com o tempo, você vai melhorando, vai ajustando aqui e ali, né? Se você se sentir muito, muito insegura, você pode colocar um fundo verde, sabe? Esses do Zoom, né, de rede social, Instagram, TikTok, que você substitui o fundo. Você também pode fazer isso. Eu já fiz isso em algumas aulas, porque meu fundo no começo me incomodava também. Então, eu colocava fundos mais neutros, assim, através dessas inteligências artificiais, né, que tem no próprio Zoom, por exemplo. E eu ficava mais satisfeita, assim. Mas não é algo obrigatório, tá? Então, veja se você se sente confortável com seu fundo. Uma parede branca já tá super suficiente. O importante é que você tenha o som bom, uma luz interessante, né? Luz natural ou softbox. E que você tenha um conteúdo importante. Essa é a parte mais importante de todas, né? Que o seu conteúdo esteja fazendo sentido, que você tenha uma linha de raciocínio legal ali. O resto, você vai melhorando com o tempo, não precisa se prender nisso, você não vai sair de cara fazendo todas as coisas mais lindas do mundo, e não é essa a ideia também, né? No começo, a ideia é que a gente aprenda o que é importante de ser passado, o que é necessário, o mínimo do básico ali, e aí depois você vai melhorando aos pouquinhos, tá bom? E com relação às ferramentas, eu uso para gravar uma ferramenta que se chama OBS. Talvez você já tenha ouvido falar dela. Ela é bem famosa, muita gente usa, justamente porque ela é gratuita. Então a gente consegue gravar e na hora que eu tô gravando, se eu dou pausa ali, já vai automaticamente para ela, fica muito fácil, eu consigo botar coisas na tela, dividir tela, enfim. Ela é essa daqui, ó, ela tem essa carinha aqui. Essa aqui tá preta, tá vendo? Eu tô até mexendo aqui. E a outra ferramenta que eu uso é o próprio
mapa mental. Aqui são as anotações desse momento, ó, tá vendo? OBS, StreamYard, Zoom, que são as outras que eu vou falar agora. Então, eu já deixo tudo ali organizadinho para eu ir lembrando, divido a minha tela, fica fácil. Tô falando aqui com você e tô vendo a minha colinha aqui. O OBS, ele é ótimo, mas o problema dele é que ele tem uma leve curva de aprendizado, né? Então, você tem que instalar, você tem que fazer as primeiras configurações, não é tão intuitivo assim, então você precisa ver alguns tutoriais no YouTube para poder ajustar isso, mas dá para fazer. Então, você consegue fazer essas configurações tranquilamente, mas ele é gratuito, então você faz um download, configura ele, uma vez configurado, uma vez você pegou o jeito ali de mexer, o negócio vai que vai, você não precisa pagar nada e fica muito tranquilo. Agora, outra forma que você tem de fazer é pelo próprio Zoom. Muitas das minhas mentoradas escolhem fazer pelo Zoom pela facilidade, né? Elas já estão pagando o Zoom porque elas dão as mentorias através do Zoom, que é melhor que o Google Meet, inclusive. Recomendo você fazer pelo Zoom, não pelo Google Meet. Eu lembro que essa foi uma dúvida que eu tive no início. E o Zoom é melhor que você consegue colocar as coisas na tela de uma forma melhor, você consegue enxergar o rosto das pessoas, pinar as pessoas, né? Enfim, ele tem mais funções ali que dá mais possibilidades para você. Mas enfim, você pode gravar pelo próprio Zoom ou Google Meet. Você entra numa reunião com você mesma, coloca para gravar a tela e é isso, faz o download, sobe na ferramenta. Ou você pode usar uma ferramenta que se chama StreamYard, que é uma ferramenta bem famosa também, muito prática, muito intuitiva, que ela funciona no próprio buscador, no próprio navegador mesmo de internet. Não precisa fazer download, nada. E você também consegue colocar mais pessoas junto com você para falar, colocar coisas na tela. Então, todas as funções que tem no OBS tem no StreamYard também, ela é muito prática de usar. Você já consegue gravar direto pro YouTube, fazer live, um monte de coisas. Só que o problema dela é que ela é paga. Então, nem todo mundo vai querer investir nisso logo no começo, né? Você tem a versão gratuita do StreamYard também, só que ele fica com aquela logo, sabe, deles. No caso, na sua gravação, não fica tão interessante, tão bonito assim. Mas é uma possibilidade. Aí, fora isso, só se você quiser fazer PowerPoint, né? Aí você pode usar PowerPoint normal, você pode usar o Canva, você pode usar o Figma, como eu uso aqui para fazer meus esquemas visuais, né? Aí vai muito de pessoa para pessoa, de como que você gosta de se expressar ali. Mas o básico do básico é uma ferramenta para você gravar os vídeos e uma ferramenta para você anotar, né, o escopo da sua aula. E ó, vou te falar que um problema que eu tenho por gravar em casa é esse daqui, ó. A minha pantufa. É o cachorrinho. Ele fica me olhando, chorando, pedindo coisa. O que você quer, cara? Você já comeu o seu papá? Não. Não sei se dá pra escutar, mas ele tá chorandinho no fundo. Aí atrapalha um pouquinho a gravação, né? Daí eu tenho que ir lá atender ele e já volto. Então agora eu vou de fato pra gravação. E na gravação é simples. Eu já tô com a webcam aqui conectada. Eu só vou ajustar o posicionamento dela. Vou gravar as aulas. Eu falo um pouquinho, respiro, pauso, coloco para gravar de novo. Então eu vou fazendo ela toda picotada, fico com vários arquivos no meu computador e depois na edição eu junto. Então agora eu tô gravando a 6ª parte, ou 7ª. E tá assim, ó. Eu tô com vários pedacinhos de gravação, tá vendo? Não sei se tá focando, espero que sim. Mas vários pedacinhos, introdução, conteúdo, bastidor, infra, ferramentas. E estão todas aqui. Depois eu vou lá no meu programa de edição, junto tudo, escrevo por cima os textinhos que eu precisar e disponibilizo. Então, bora gravar. Chegou a hora da gente falar de vendas. E vendas de mentoria são muito diferentes das vendas de infoprodutos normais, de e-books, de cursos e de outros modelos que a gente tem por aí. Vou parar um pouquinho aqui para fazer um comentário. Eu gosto de gravar o módulo inteiro de uma vez. Então, hoje é o módulo de vendas. Eu tô gravando todas as aulas de vendas de uma só vez. É cansativo, né? Porque são muitas aulas, é muito tempo de gravação, né? Agora eu já gravei, deixa eu ver, eu tenho 11 aulas gravadas até agora. Pelo menos 11 pedaços, né? Pode ser que eu divida isso ou junte, enfim. Cansa. Mas eu gosto de fazer assim,
Porque, primeiro, eu já tenho todo o sistematizado, né, o conteúdo do módulo inteiro na minha mente e no mapa mental. E eu vou num embalo só, sabe? Eu lembro o que eu falei agora há pouco e aí meio que flui melhor. Parece que as partes ficam mais conectadas, sabe? Para quem tá assistindo. Mas não é uma obrigação. No meu curso, um produto anterior, né, eu gravei um de cada vez. Então, eu desenhava a aula, gravava a aula. Desenhava outra aula, gravava outra aula. Só que qual que era o problema? Que às vezes eu não lembrava a palavra que eu usei, o termo que eu usei, daí eu tinha que reassistir, sabe? Então, eu achei mais fácil fazer tudo de uma vez. Mas, ó, cansa. E ainda hoje que eu tô fazendo o vlog junto, ó, Jesus, eu tô falando o dia inteiro. Chega um momento que a gente não aguenta mais a nossa voz. Terminei de gravar, agora são 5 horas da tarde, passei o dia inteiro em gravação. E agora o que eu vou fazer vou pegar esses arquivos que já estão no meu computador, estão no meu notebook, vou colocar no meu Google Drive para editar no computador grande, porque ele é mais rápido, mais veloz para fazer a renderização desses vídeos. Pronto, os arquivos já estão aqui no meu outro computador e eu quero mostrar um negócio para vocês. Eu tenho aqui várias pastas, né, dos módulos que eu já gravei anteriormente, que eu já editei anteriormente. E tem uma pasta aqui que se chama Bloco, que é uma pasta que eu uso como referência com os arquivos base que eu preciso. Todas as vezes que eu gero um módulo novo, um produto novo, eu uso essa pasta. Então, eu copio e colo ela. E o que ela tem aqui dentro? Eu vou até nomear aqui, né, venda. E aqui dentro ela tem os arquivos base, que eu sempre uso. Então, ela tem a pastinha de apoio, que é onde eu colo por módulo as gravações. Então, cada uma daquelas gravações ali eu vou colocar, tipo, aula X, né? Aí eu vou colocar os arquivos referentes a essa aula X dentro dessa pasta. Por quê? Porque eu preciso organizar isso por aula. Porque eu vou ter a gravação, eu vou ter o vídeo editado, eu vou ter, de repente, alguns arquivos complementares, alguma imagem que eu coloco na tela, a capa que vai na Hotmart, né? Claro, não precisa ter tudo isso, dá pra fazer mais simples. É que eu gosto de complicar as coisas, mas, enfim, eu coloco tudo aqui. Todos esses materiais de apoio, eu coloco dentro dessa pasta apoio. E dentro dessa pasta Premiere, eu tenho a minha base, que é o arquivo que eu uso realmente para editar meus vídeos. Então, vou abrir aqui um para você ver. Eu já abri o arquivo do Premiere aqui, e aí agora eu vou jogar a gravação. É importante dizer que é legal que a sua gravação esteja no computador e não no Drive. Por quê? Porque o Drive é nuvem, ele demora mais e tal. Então, para ficar mais rápido a gravação, eu copio isso para a memória do computador, para evitar erros também, né? Então, aqui eu tenho a minha gravação na minha linha do tempo. Não sei se você conhece o Premiere, é o programa que eu uso para editar os meus vídeos longos. Ele é pago e é da Adobe. É um programa muito bom, é o programa mais usado, assim, pelos editores de vídeo. Só que, de novo, ele tem aquela curva de aprendizado, né? Ele tem todas as funções para aprender a mexer e tudo mais. Agora, outra opção que você tem é editar direto pelo CapCut, porque ele também tem a versão desktop, que é só você jogar aqui, da mesma forma o vídeo, ó. Vou fazer um experimento aqui. Você seleciona o arquivo aqui da mesma forma e ele também vai carregar. E você vai conseguir editar da mesma forma que no celular. Só que a diferença é que aqui ele tem... É mais fácil, né? Editar pelo computador do que pelo celular. O celular às vezes é pesado, ainda mais se você filmou pelo computador. É mais fácil você editar pelo computador do que você passar pro celular, editar no celular, voltar pro computador, subir na Hotmart. Então, isso aqui é uma dica para... se você precisa de algo mais simples, né? Eu gosto de editar aqui que eu já estou acostumada. Mas a lógica de edição é a mesma. Então, basicamente, o que eu faço, eu pego esse vídeo e vou picotando ele. Então, esse aqui é a introdução do meu módulo de vendas. Vamos ver aqui. Chegou a hora da gente falar de vendas. E aí, o que eu faço? Eu vou escutando a gravação e vou cortando esses espaços em branco. Então, aqui no começo, eu fiquei um tempão, né, organizando a tela, a luz, ajustando ali, então eu corto isso fora. E aí, às vezes, tem algum pedaço que não ficou bom, que eu também vou cortando fora, né? Simples assim. Às vezes eu gravo mais de uma vez o mesmo trecho, às vezes o Otto late no meio da gravação e eu preciso regravar.
Então eu não fico reiniciando. Eu continuo na mesma gravação até dar certo aquele take, e aí os que não estão certos eu excluo na edição. Então fica mais fácil para mim do que eu ter que começar a gravação toda de novo daquele trajeto, né? Daquela aula em específico. Então aqui tem vários takes que estão repetidos, assim. Se eu fosse passar aqui, você ia ver que eu tô falando a mesma coisa em momentos diferentes. Então eu escolho o que ficou melhor, excluo o outro e sigo. E aí eu venho, faço tudo isso. Aí em alguns momentos eu coloco textos também, então falando sobre o assunto, o título da aula, ou às vezes uma explicação que ficou faltando no vídeo, alguma coisa que eu queira reforçar, né? Aí eu coloco os textinhos na tela e exporto e vou para Hotmart. E aí aqui dentro da Hotmart eu já tenho os módulos, né? Eu já tenho esse módulo de venda de alta conversão, que é o nome desse módulo que eu gravei agora. E aí eu venho aqui e crio o conteúdo. Então eu coloco lá introdução, por exemplo. Aí eu entro aqui, pego o vídeo que eu editei, subo ele aqui, coloco a descrição desse vídeo, as informações importantes, se é que tem, né, em cada um deles, e as tags para as pessoas conseguirem localizar o assunto desse vídeo. E aí ele demora um pouquinho para carregar, que eu não vou carregar porque esse não é o vídeo final ainda. E depois que ele carrega, ele vai aparecer aqui uma imagem para você conseguir trocar essa thumbnail, né? Igual no YouTube, a mesma coisa. Deixa eu pegar um aqui que já tem. Então, por exemplo, nessa aula aqui de ativadores de desejo, né? Para você deixar a sua mentoria mais sexy, mais atraente, mais envolvente para os seus clientes. Eu já carreguei o vídeo aqui. Então, isso aqui é uma thumb que eu fiz no Canva, não é uma parte do vídeo, né? Se eu tirasse isso daqui, ia ficar só um print screen, assim, de uma das partes aleatoriamente do vídeo. Aqui não, eu coloquei no Canva, escrevi ativadores de desejo, peguei um take que eu gostei e coloquei aqui, bem rapidinho, assim, nada demais também, né? E coloquei aqui, né? Então é só virem trocar a imagem, carregar a imagem que você quer e salvar. Então, esse é o processo, né? Claro que dá para simplificar com relação ao que eu fiz aqui. Aqui eu quis mostrar como eu faço, de fato, o processo inteiro, como que eu executo desde o começo até o final. Você pode cortar várias etapas dessa, deixar mais simples, deixar mais fácil, ajustar para o seu momento, né? Ou, de repente, deixar até mais sofisticado. Vai depender muito da sua situação atual, né? Mas eu acho legal de mostrar os bastidores, porque é uma forma diferente, né? A gente não sabe como as outras pessoas fazem. Então, eu gostaria muito de ter visto uma aula dessa lá no meu início, porque me ajudaria a clarear o caminho, né? Eu não teria me batido tanto para encontrar, o que eu preciso comprar primeiro, o que eu preciso fazer primeiro, quais ferramentas, né? Então, eu meio que fiz um consolidado para você já ir direcionada para o que funciona, assim, para essa situação de mentoria, sabe? Então, eu espero que tenha sido útil para você por aí.